Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Antes de tudo, deixa eu me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Márcio Santos. Eu sou um evangelista livre, independente. Me reuni com um amigo meu. Estamos criando uma série de vídeos, de filmes para orientar, direcionar a sociedade, os oprimidos, excluídos, aquelas pessoas que estão passando dificuldades, necessidade espiritual, né? Sem esperança, sem perspectivas de vida. E hoje, o título do vídeo é a fé verdadeira, a fé autêntica. É um assunto muito popular. As pessoas, criança, né, adolescente, pré-adolescente, ouvem essa palavra fé, crescem automaticamente ouvindo sobre a fé. Mas antes, deixa eu saudar, agradecer algumas pessoas. Inicialmente, meu amigo, produtor, técnico, o Rodrigo, que está produzindo esses vídeos, esses filmes. Também o Dinho, José Gomes, um abraço. Muito obrigado pelo apoio na época que eu estava mal, passando por uma situação difícil. E os grupos de WhatsApp que têm apoiado, que têm compartilhado, multiplicado essa semente. São eles: o Love, o Noivo, Pura Unção, Leão da Tribo de Judá, Filhos do Fogo, O Meu Negócio é com Deus. Muito obrigado. Compartilhe no Facebook com amigos, compartilhe na internet, inscreva-se no nosso canal Evangelistas Livres no YouTube. Continuando agora nosso estudo bíblico, nossa pesquisa. Independente, você é da sua religião, você pode ser espírita, católico, budista, hinduísmo, pode ser de uma seita oriental, asiática, independente. Eu convido a participar desse estudo teológico, teologia de Cristo, a teologia de Deus. Então, a fé verdadeira. A fé verdadeira. As pessoas comentam: eu creio em Deus, eu confio em Deus, Deus está em mim, aqui no meu coração, no meu peito. Vamos ver o que a palavra dele, a Escritura Sagrada, revela. A direção. Em Tiago, capítulo 2, verso 19, está escrito assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, você já pode perceber que crer em Deus é insuficiente. Porque até o diabo, até os seus demônios, os espíritos malignos, creem em Deus. Creem, acreditam nele. Mas continuam inimigos, adversários, continuam na maldade, na crueldade, destruindo o planeta, a sociedade. Então, crer em Deus é insuficiente. É insuficiente. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Que crer em Deus não vai defendê-lo, não vai protegê-lo. Continuando. Tiago. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem atitude, sem obras, está morta. Então, meu amigo, minha amiga, a fé sem iniciativa, sem atitudes, sem fatos,
é uma fé morta, inútil, insignificante. Insignificante. Ela não produz respostas, não produz a salvação, não produz nada. Porque a fé verdadeira exige a necessidade de atitudes, de ter uma resposta a Ele, a Deus. Você está entendendo? Vamos continuar. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, está escrito assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Então, fé é crer em Deus, é a certeza, a convicção da resposta dele, que ele vai cumprir a promessa dele, a palavra dele, que Deus é leal, é fiel àqueles que creem nele, que procuram por ele, que confiam nele, né? A fé é a convicção de fatos invisíveis, espirituais, porque Deus é espírito, né? Deus é espírito. As promessas estão no papel, no livro, nos livros. Ali está a palavra dele expressa. Ela sai do papel e se cumpre na vida de quem crê, de quem tem atitudes, que ouve a palavra dele e depois obedece, é obediente. Continuando. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Então, Abraão, quem foi Abraão? Quem é Abraão? Abraão foi um homem recrutado, escolhido por Deus. Depois do advento, do dilúvio, depois de Noé e seus filhos, seus descendentes, sua posteridade, Deus, ele resolveu criar um povo santo, diferente, um povo com as suas leis, com os seus ritos, rituais, que é o povo de Israel. O povo descendência de Abraão. Abraão foi o primeiro monoteísta. O primeiro monoteísta, porque o mundo estava no politeísmo, ídolos, idolatrias, deuses, deusas, mitos, mitologias, a cegueira espiritual, cego espiritualmente, separado dele. E Deus, para reconciliar a raça humana, a civilização, os seres humanos, ele precisou criar um povo santo, diferente, e depois enviar o seu Filho único, unigênito, Jesus, para ser o Salvador, o Messias, não só de Israel, mas de todo aquele que crê, independente do local, independente da raça, da língua, da nacionalidade. Então, Abraão, ele saiu da casa do seu pai, da sua parentela, da sua cidade, e seguiu a palavra de Deus, a direção de Deus. Ele foi obediente, teve uma atitude de fé, Continuando. Em Mateus 6, o Senhor Jesus Cristo, comenta, ensina ao povo, aos discípulos dele: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Mateus capítulo 6, o verso 33. Então, Jesus reuniu os discípulos e começou a advertir, a ensinar. O início de tudo é você, antes de tudo, do econômico, do sentimental, da família, em primeiro lugar, você buscar o reino do céu. O Altíssimo, o Deus único e verdadeiro. Ele tem que ser o primeiro lugar. E não o sentimental, a família. Tudo isso realmente são tesouros. São importantes. São necessidades de todo e qualquer ser humano, mas o primeiro lugar deve ser ocupado por Deus. Vamos continuar. Em Mateus capítulo 16, verso 24 e 25, Jesus continua falando assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, para você ter uma fé autêntica, espiritual, e não sentimento, emoção, uma fé do coração, uma fé emotiva, mas uma fé sobrenatural, a fé fundamentada na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, há a necessidade de quê? De renunciar, de sacrificar a tua vontade, a vontade carnal, a carnalidade, tudo aquilo que é proibido, que é ilegal, é ilícito, segundo a lei espiritual, a lei de Deus, o regulamento de Deus. Adultério, prostituição, imoralidade, orgias, vícios e narcóticos, entre outras, furto, roubo, homicídio, enfim, tudo aquilo que é reprovado por Ele, que desagrada a Ele, entristece Ele. Continuando. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, é uma decisão, é uma escolha. Ou o ser humano serve a Ele de corpo, com seu corpo, alma e espírito, dia a dia, com atitudes, com essa entrega a Ele, e despreza, exclui o outro Senhor. O outro Senhor, quem é esse Senhor? Há um reino maligno, o reino da Babilônia, nesse planeta, nesse reino físico material. Então, se você serve a Ele, você está desprezando, excluindo o outro Senhor, o Senhor desse século. Então, você amará Ele, não de palavras, não com palavras, mas de fato e de verdade, com atitudes. Você que é noiva, noivo, casado, se o marido diz com palavras que te ama, mas depois você descobre que ele é infiel, adúltero, te trai, o que adianta aquelas palavras?
se as atitudes são o oposto, o contrário. É inútil, é insignificante. A mesma coisa é em relação ao relacionamento com Deus. Esse relacionamento é a mesma situação, é a mesma intensidade, o mesmo nível. Continuando. Mateus capítulo 6, verso 21, está escrito assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O coração é a tua alma, é a nossa alma. É o lugar onde tem sentimentos, emoção. Então, se o teu tesouro é Ele, então ali estará também a tua alma com Ele, eternamente, pelos séculos, no milênio com Ele. Mas, se o teu tesouro é coisas temporária, provisória, que um dia vai ter um ponto final, vai terminar, então a tua alma está ligada, conectada ali. Talvez um diploma, talvez uma remuneração, talvez um automóvel, não sei. Talvez um ídolo, uma idolatria, enfim. Quem é o teu tesouro? Quem é o teu tesouro? É Deus? É o marido, os filhos, os netos? Quem é o teu tesouro supremo em primeiro lugar? Continuando. Em Mateus capítulo 7, versos 13 ao 14, está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhecereis a árvore. Então, a porta estreita é a porta do reino de Deus, é o santuário, é o santo dos santos. Essa porta é estreita, esse caminho é com dificuldade, é complexo, porque é um caminho que há disciplina, há lei, há regulamentos. Você precisa renunciar, sacrificar, você precisa lutar, você precisa perseverar. E tudo isso é a fé verdadeira, é a fé espiritual, é a fé que agrada a Deus. A outra porta, a porta larga, é a porta da indisciplina, da liberdade, da independência, né? Você pratica a sua vontade, você é livre, você faz aquilo que você quiser, né? Se você quiser roubar, você rouba. Se você quiser consumir narcóticos, o corpo é teu, o problema é teu, mas também o resultado, as consequências, no fim, você vai responder. Você vai responder. Continuando. Mateus capítulo 7, versos 21 ao 23, está escrito assim: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, a iniquidade. Então, aqui está a maior prova. Quem é que está evangelizando em nome dele, que está curando os doentes, os enfermos no nome dele?
Quem são esses que estão expulsando, expelindo demônios? É você que tem um título, um uniforme, seja presbítero, diácono, bispo, arcebispo, missionário, evangelista, mas servir a igreja, servir a ele, colaborar, contribuir com a tua energia, com a tua saúde, com o teu tempo, não significa salvação, não significa santidade. Você não tem direito, só porque você está salvando, você ser infiel. Quantos bispo, pastor tem caixa 2, desvia dinheiro da oferta, os votos, os dízimos? Quantos estão manipulando, mentindo para o povo, manipulando a verdade, a palavra de Deus, em benefício próprio, comprando sítio, iate, automóveis? Quantos, domingo está servindo a Santa Ceia, cantando no coral, é músico, e está navegando na internet, na imoralidade, lá na faculdade, no automóvel, está traindo o marido, a mulher? Então, crer em Cristo e declarar Senhor, Senhor, meu Salvador, é insuficiente também. Servir a Ele também é insuficiente, se não há santidade e fidelidade. Também é inútil. Então você, meu amigo, você está vendo a definição, o conceito de fé verdadeira, de fé espiritual, fé sobrenatural, não tem nada a ver com sentimento, com emoção. Que crer nele é insuficiente, tem que ter atitudes, tem que ter obediência. Continuando. Em Gálatas, capítulo 6, verso 7, está escrito assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, cuidado, muito cuidado com o tipo de semente, a espécie da semente. Se você plantar a semente de maçã, você não pode procurar esperar colher goiaba, manga, abacate no dia da ceifa, futuramente. Se você plantou, semeou maçã, você vai colher maçã. Então cuidado com aquilo que você planta. Porque aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja na Galácia, aos Gálatas, na Ásia Menor. Eram pessoas que creem em Cristo, pessoas da igreja. Mas há uma advertência. Aquilo que o homem plantar, independente da religião, independente de quem você é, aquilo que você plantar, semear, um dia, futuramente, você vai ter essa ceifa, o fruto, o resultado dessa semente, daquilo que você semeou. Continuando. Em Hebreus, capítulo 11, versos 25 a 27, está escrito assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Então, meu amigo, recapitulando, Moisés, ele foi adotado pela filha do rei do Egito, Faraó pela princesa. O Egito antigo era uma superpotência, era o reino, era o império, era um lugar
desenvolvido, próspero. E o rei tinha mandado executar, matar as crianças, os hebreus, os meninos, né? Os meninos hebreus, porque o povo de Israel estava se multiplicando, e a mãe de Moisés salvou ele, enviando ele num cesto no rio Nilo, aonde a princesa, as servas, as amigas tomavam banho. Então a princesa viu aquela criança, aquele menino bonito, lindo, e adotou, criou. Quando ele ficou adulto, homem, e ele conheceu a história dele, teve essa revelação, esse entendimento, ele preferiu, ele sacrificou, ele renunciou o palácio, a posição social, né, para seguir a fé no seu Deus, se unificar a Israel, seu povo. Então, ele recusou os tesouros do Egito. O Egito é o símbolo, é a simbologia do reino do pecado, dos pecados, das transgressões. Esse símbolo, esse espírito egípcio. Então, você vê que a atitude dele, as atitudes dele, em relação à verdade, em relação a Deus, ao Altíssimo. Continuando. Em Daniel capítulo 1, verso 8, está escrito assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Então, Daniel foi outro modelo, outro exemplo de fé verdadeira. Daniel foi exilado, foi levado cativo no reino da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, o exército, as tropas da Babilônia, sitiou Jerusalém, lá na terra de Israel, e destruiu o templo no Monte Moriá, destruiu e levou cativo eles. E Daniel foi viver no reino da Babilônia. E lá ele teve a oportunidade de consumir o alimento da Babilônia, o vinho, o cálice, a taça da Babilônia. E recusou, negou, preferiu legumes, água, que participar desse vinho da Babilônia. Aí você me pergunta, o que é isso? O que isso significa? É comer a comida boa do palácio do rei é pecado? É pecado? Não. Tudo isso é um símbolo, é uma simbologia. Esse vinho da Babilônia, esse alimento da Babilônia é o sistema religioso, um sistema falso, mentiroso, um sistema que vem destruindo, controlando os seres humanos. Então, ele preferiu sacrificar, renunciar pela fé no seu Deus, pela sua crença no seu Deus. Depois foi recompensado, foi próspero, né? Continuando a história. E continuando. Daniel, capítulo 1, verso 12, ele continua falando assim: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então aqui são
as palavras de Daniel. As palavras de Daniel, né? Renunciando, sacrificando aquilo que o reino da Babilônia, o reino do mundo oferece. Oferece e mantendo a sua fidelidade, a sua lealdade ao Altíssimo, a Deus, no meio da Babilônia. E hoje, você é o Daniel. Você é o Daniel que está no meio da Babilônia, desse sistema, dessa situação. Você está sitiado pela imoralidade, pela prostituição, pelo adultério, pelo roubo, pelo furto, pelos narcóticos, pela internet, pelo tudo aquilo que é ilícito. Como ele. Hoje a Babilônia é a Babilônia simbólica. Ele estava na Babilônia literal. Mas ele manteve a fidelidade, a integridade. Então eu escolhi Moisés e Daniel e Abraão também, como exemplo, modelo a ser copiado, a ser imitado. Então, eu agradeço mais uma vez vocês que têm contribuído, que têm apoiado esse programa, esse projeto. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo, que Jesus venha entregar entendimento, venha revelar sua vontade, venha salvar, libertar vocês. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe com os amigos, vamos plantar, vamos semear a palavra de Cristo, a lei de Cristo, a fé em Cristo, a fé verdadeira. Que esse vídeo possa dar uma orientação, uma direção a todos vocês. Até logo, até a próxima. Deus abençoe. Amém.